Caros réis, o Evangelho deste domingo de hoje, 14º domingo depois de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem fazem provisão nos celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado sequer à sua estatura? E pela vestimenta, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, que não fará por vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Bem sabe vosso Pai que tendes necessidade de tudo isso. Procurai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Podem sentar-se. Estamos hoje no 14º domingo depois de Pentecostes, quinto e último domingo de agosto. Amanhã, dia 30 de agosto, é festa de primeira classe, festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Se faz memória dos santos Félix e Adalto, mártires. No dia 31 de agosto, terça-feira, é a festa de São Raimundo Nonato, confessor, festa de terceira classe. Dia 1º de setembro, quarta-feira, é dia ferial, com memória de São Gil Abade e de 12 irmãos mártires. Dia 2 de setembro, quinta-feira, é a festa de Santo Estevão, rei da Hungria, confessor, festa de terceira classe. No dia 3 de setembro, sexta-feira, é a festa de São Pio X, Papa e confessor, festa de terceira classe, sendo também a primeira sexta-feira do mês. No dia 4, é primeiro sábado do mês e se faz a comemoração da Santíssima Virgem no sábado. O próximo domingo será o 15º domingo depois de Pentecostes e primeiro domingo de setembro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho deste domingo de hoje, 14º domingo, onde Nosso Senhor diz essa frase que realmente resume, em grande parte, este Evangelho: não podeis servir a dois senhores. Então, é um evangelho que lembra o dilema dos dois senhores, Deus e o mundo. De fato, nisso se resume toda a nossa peregrinação aqui na terra. Mas esse evangelho ele dá detalhes e indica remédios, modo de conduta, porque ele entra em detalhes, quer dizer, por onde o homem vai se deixando levar pelo mundo e vai servindo ao mundo e não mais a Deus. Então, como eu disse, é um dilema. Um dilema é uma escolha que você tem que fazer, ou um ou outro. No fundo é isso. E o grande problema é que nós tentamos fazer acordos, tentamos conciliar os dois, conciliar o que não pode ser conciliado. E isso, de fato, não pode ser, porque os que seguem o mundo serão condenados. E os que
se salvarão serão somente aqueles que seguem a Deus. Porém, aqui no mundo se dá a impressão às vezes que se pode conciliar. Esse é o problema. Há pessoas que se enganam pensando conciliar o mundo com Deus. E podem ter uma certa impressão disso aqui nesse mundo. Depois não, mas aqui é possível. Por quê? Porque aqui Deus atura as coisas. Deus suporta. Então Deus suporta a contradição, a incoerência, a cegueira, a falta de vergonha, etc. Então, temos esse número de anos que nós não sabemos, né? Mas que são alguns anos de vida, sim. Um período aqui em que se pode ter a impressão de que se é possível conciliar o mundo e Deus. Mas isso é uma ilusão. Então, são dois caminhos. O mundo, ele quer que você fique no caminho. E Deus nos lembra continuamente que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Deus continuamente nos lembra, a vida não é aqui. Essa vida aqui ela é real, mas ela é passageira. E você vai ter que deixar. E, portanto, o peregrino ele segue em direção a algo. O mundo é como um dono de estalagem, de um hotel ou coisa parecida, que quer que você fique. Por quê? Porque quanto mais você fica, mais ele ganha. Se você ficar uma noite, ele vai ganhar tanto. Se você ficar 2, vai ganhar o dobro. E se ficar 3, vai ganhar o triplo. Então, para o dono de um hotel, de uma hospedaria qualquer, é muito interessante que o peregrino more na hospedaria. Porque ele vai ganhar continuamente. E quanto mais ele se deter ali, quanto mais ele gastar ali, também melhor. Porque será mais lucro. E por isso, a bondade, a gentileza com que os donos, ou melhor, os empregados, seja lá o que for, recebem aqueles que chegam nos hotéis, nos lugares de passar tempo ali, porque justamente para atrair a pessoa. E as ofertas são numerosas. Agora, depois, quando é na hora de pagar, aí a coisa é diferente. Porque ele está saindo. Ele retém o tempo que puder. Mas na hora de sair, como é? Então, vem a conta. E já há muito tempo, né? Vários, São Roberto Bellarmino falava isso. A diferença, quando recebe é com muita gentileza, mas na hora de sair é com a cara severa e exigindo o pagamento. E quanto mais tempo você gastou ali, se deixou levar ali, quanto mais você consumiu, fruiu das coisas ali, maior vai ser a conta, exatamente como o mundo. Só que, justamente, é uma comparação, né? No caso aí, é o mesmo, o mundo. Mas o preço a pagar, ele já começa um pouco aqui, sim, porque depois vem as consequências do pecado, das coisas que você... Porque se você quer ficar nesse mundo, necessariamente você ficará contra o plano de Deus e você entrará numa vida errada, e então os efeitos errados, os efeitos dessa vida errada aparecerão já aqui, mas, sobretudo, a conta a pagar será na sua saída, portanto, na sua morte, comparando. Essa será a grande conta que será exigida por Deus. Então, o mundo quer que você fique no caminho e, portanto, que você não alcance o final, o objetivo. E Deus lembra continuamente, não, você está aqui, mas é só por um tempo. Você tem que alcançar a meta. Há todo um trabalho a fazer. Você não pode parar. Não pode parar. Se parar, é só se não puder mesmo e olhe lá, é rápido e você tem que seguir. E tem que ter sempre em vista a finalidade, o fim, a meta
da viagem, porque é uma viagem. O peregrino é aquele, por definição, que viaja. Então, o mundo, por outro lado, lutando contra Deus, ele quer distrair e perverter o peregrino. Porque, querendo ou não, ele é um peregrino. O mundo quer nos enganar dizendo que a gente pode ficar aqui, ficar, mas não tem jeito. Todo mundo vê, é evidente. A todo momento, todos os dias, saem pessoas dessa hospedaria. Ou seja, pessoas morrem. E então, o demônio vê que o demônio que justamente é quem está mantendo o mundo, né, o principal que mantém, ele quer que nós nos sejamos iludidos e nos distraiamos e não cheguemos à finalidade. Então ele procura nos distrair. Nos distrair como? Com a preocupação exagerada com as coisas desse mundo, o que é exatamente o defeito que é apontado por nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho. A primeira coisa é essa, uma preocupação exagerada. A pessoa se preocupa demais com as coisas que ela tem que ela tem que providenciar, é verdade, né? Pelo menos, sobretudo, pessoas que já entraram no estado de, digamos assim, de ficarem mais amarrados no mundo. Aqueles que, sobretudo, contraem matrimônio. É um fato. Aqueles que se casam e têm família, eles contraem mais compromissos. Aqueles que não se casam, e sobretudo aqueles que se consagram a Deus, estes têm menos amarrações, digamos assim. Esses estão menos ligados e estão mais livres. Então, pela própria natureza das coisas, as preocupações são menores, certo? Mas sejam maiores, sejam menores, nós não podemos exagerar, não podemos nos deixar que elas nos prendam, nos amarrem a este mundo. Nosso Senhor, então, quer, para que nós não nos deixemos levar por essa preocupação excessiva que nos distrai e nos leva à perversão, ou seja, nos leva a sair da finalidade. O que é sair da finalidade? É cair em pecado, porque isso é um fato. Aqueles que se preocupam exageradamente com as coisas desse mundo acabam, muitas vezes, numa vida de pecado. Por quê? Porque eles se voltam continuamente para as coisas do mundo, inicialmente com a desculpa de que eles têm que se manter e têm que manter os seus. O que não está errado, é claro, procurar dar conta dos seus deveres. Mas entra uma exageração, uma preocupação excessiva. E, voltando-se os olhos para essas coisas do mundo, necessariamente eles acabarão sendo tentados por essas mesmas coisas. E então, sobrevêm os pecados, as coisas erradas, porque no mundo está justamente, ele procura, digamos, dinheiro, né? Mais se procura, né? Procura dinheiro nas coisas do mundo, mas nessas coisas do mundo, ele vai achar as ocasiões muito numerosas, os divertimentos, as relações sociais com os outros, os maus livros, as informações multiplicadas até não poder mais hoje em dia. E então, nesse momento, entrando nisso, ele irá cair, e isso ocorre muito, cair numa vida de pecado. Ou seja, os liames que ele já tinha com essa terra vão aumentar muito mais e, pior ainda, ele vai se desviar da sua finalidade. Nosso Senhor quer, então, já cortar o mal pela raiz. Cortar o mal evitando a preocupação excessiva com as coisas do mundo, porque é por aí que começa. A preocupação com as coisas materiais. E ele dá 3 argumentos aqui nesse Evangelho, bem simples e de fácil compreensão. Primeiro, Deus deu a vida, não dará o pão? Porque o pão, quer dizer, a comida, etc., tudo que nós precisamos, são meios para manter a vida. Ora, Deus já nos deu a vida. Não fomos nós que conseguimos
a nossa vida. Nós não adquirimos nossa vida. Eu paguei tanto por minha vida e consegui ficar vivo. E depois agora vou administrar isso que eu consegui. Não, quem deu a vida, a nossa vida foi Deus. E quando a gente estuda um pouco como nós chegamos a esse mundo, aparentemente parece que foi uma grande loteria. Uma grande loteria. Uma grande sorte, incrível, como nós chegamos a ser concebidos. Só que o que nós chamamos, na nossa ignorância, de acaso ou coisa parecida, na verdade foi um desígnio divino. Ele que estabeleceu. É esse aí que vai ser concebido, é esse aí que vai nascer, esse aí que vai sobreviver. Então, se Ele nos deu tudo isso, não vai nos dar também os meios de subsistência? Depois, a comparação com os outros gêneros de vida. Nós temos a vida animal, a vida vegetal, etc. E nosso Senhor faz comparação. Ele diz para olhar as aves do céu, diz para olhar os lírios do campo. Uma coisa belíssima, um lírio quando ele floresce, mais bonito do que Salomão, dizia ele. Salomão não conseguia se vestir como os lírios. E Salomão, com todo o poder dele, não conseguia igualar os lírios, que não trabalhavam, não fiavam nada, mas conseguiam estar mais belos. Por quê? Porque era o Pai do céu que os vestia. Ora, o ser humano é muito mais do que um lírio. O ser humano é muito mais do que uma ave. As aves estão aí a todo tempo, ninguém sabe onde elas morrem, não vivem muito. Voam e acabam morrendo um dia ou sendo comida por outro animal. Os lírios nem se fala, são vegetais. Um dia, dois, algum tempo depois eles fenecem, murcham e assim por diante. Nós somos os reis da criação. Temos algo muito mais elevado, uma alma imortal. Nós dominamos todos esses elementos. E então, Deus que mantém as aves, mantém os lírios, não vai também nos manter? Eis aí o segundo argumento. E o terceiro é quase uma ironia de Nosso Senhor, digamos assim. É que essa aflição não resolve nada. Não adianta. Aqueles que se afligem, e isso não vai resolver. Nosso Senhor diz que, por mais que a pessoa queira, não vai aumentar um côvado da sua estatura. Não adianta. Pelo contrário, até piora as coisas. Na maioria das vezes, essa preocupação excessiva, esse azáfama, essa tensão, essa ansiedade, e nós vivemos no mundo disso, né? Porque a própria organização já leva a isso. O que é que nós temos no mundo hoje? Um mundo burocrático, de muita gente que trabalha na cidade, nos escritórios. Então eles não conseguem a sua própria subsistência, eles conseguem o seu salário, que hoje em dia não é nem mais de papel moeda, vai direto pelo celular. Pronto. Aquilo ali é a subsistência dele, a vida dele está ali. Ai, se ele perder aquele aparelho. E assim por diante. Quer dizer, tudo está ali, vai por ali. Se houver algum problema em todo esse sistema, como é que ele vai ficar? Antes, as pessoas tinham suas terras. Então elas tiravam a subsistência daquela terra. É verdade, havia problemas também ali, mas pelo menos ele tinha algo visível na frente dele e que saía da própria produção dele, da própria força dos braços dele. Então, e era algo que estava submisso aos elementos, ao clima, etc., e ele não tinha um controle disso, é claro, então ele rezava, ele pedia a Deus a chuva, etc., etc. Quando havia seca no Ceará, as igrejas enchiam. As pessoas iam rezar, pedir a Deus a chuva, e assim por diante, também aqui no sertão da Bahia. Então, havia dificuldades, sim, e até mais dificuldades, muitas vezes, porém, havia a pessoa tinha uma ligação quase que natural, entre aspas, com Deus. Pelo menos como Criador, Senhor dos elementos. Hoje não. Você está dependente de alguma coisa que você não sabe.
Aquilo, você tem que trabalhar, sim, claro, mas aquilo, como vem o retorno do seu trabalho? Você não sabe direito. Então, as pessoas, a aflição aumenta. No fundo, ela aumenta. A ansiedade aumenta. Está aí os psiquiatras, os consultórios cheios, os livros de autoajuda ou coisa parecida. As pessoas procuram porque precisam. Antes as pessoas trabalhavam com os seus braços e não havia tanta tensão assim. Hoje elas procuram trabalhar com os braços, não, elas procuram fazer ginástica para tirar a atenção ou coisa parecida. É diferente, né? E mesmo os pobres fazem isso. Então, hoje, essa aflição aumentou muito mais, mas não resolve nada, só faz piorar. Só faz piorar. Mas alguém poderia dizer, mas se Deus provê a tudo, então eu não vou fazer nada e vou ficar parado, e o que é que eu vou fazer? As coisas estão aí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar, etc, etc. Sim, é verdade. Mas, veja bem, não é uma questão de opor trabalho, se movimentar, a não fazer nada, não é isso. A oposição aí é, no fundo, de finalidade. É de voltar os olhos para Deus. E é nosso Senhor mesmo que diz. Porque ele termina esse evangelho com chave de ouro, dizendo: procurai antes de tudo o reino de Deus e sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Portanto, ele diz procurar, ele diz buscar, ele diz então trabalho, ele diz se movimentar, ele diz que a pessoa tem que ir fazer as coisas. Porém, é diferente. Você pode fazer a coisa de uma maneira ou fazer as coisas de outra maneira. A maneira que ele quer ali é fazer as coisas, trabalhar, sofrer como peregrino. Tendo sempre essa noção de que você é peregrino. Porque aí você vai avaliar de diferente as coisas da terra. E você terá muito mais condição de renunciar. Renunciar às coisas deste mundo. E os santos, né? Eles chegaram a um ponto de renunciar à própria vida. Mas renunciaram para conseguir o céu. Hoje, as pessoas estão na contramão da salvação, porque elas procuram, agarrados até não poder mais, a sua vida corporal, todo o governo, a administração, todos os poderes globais procuram incutir isso nas pessoas, primeiro de tudo, a vida. Sim, mas a vida aqui nesse mundo, e as pessoas se pervertem e se perdem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.